É um prazer tê-lo de volta à 15ª aula de MA 091, Matemática Básica, na qual estamos tratando da resolução de equações quadráticas. Nesta quinta parte da aula, faremos alguns exercícios de resolução de equações. Nosso primeiro exercício envolve esta equação aqui que, para nossa felicidade, já está na forma fatorada. Lembrando como se resolve equações na forma fatorada, vamos escrever aqui embaixo a regra do produto nulo. Se sabemos que o produto de dois termos a e b é igual a zero, isso implica que a é igual a zero ou b é igual a zero. Neste exemplo, o número 8 que aparece aqui nunca pode ser zero. Então, chamando de a o termo x mais meio e chamando de b o termo x menos 4, temos um primeiro caso em que consideramos a igual a zero. Neste caso, então, x mais meio igual a zero e, subtraindo o meio dos dois lados da equação, obtemos diretamente x igual a menos meio. O nosso segundo caso é aquele em que consideramos b igual a zero. Nesse caso, temos x menos 4 igual a zero e, somando 4 unidades aos dois lados, obtemos diretamente x igual a 4. Sendo assim, a equação tem duas raízes, uma que é x1 igual a menos meio e a outra que é x2 igual a 4. No nosso segundo exercício, vamos resolver mais uma equação que já é apresentada na forma fatorada. Aqui temos o produto de dois termos, chamando o primeiro de a e o segundo de b. A resolução dessa equação envolve, em primeiro lugar, considerar a igual a zero, o que significa que estamos considerando x sobre 4 menos 3 meios igual a zero, e, neste caso, somando 3 meios dos dois lados da equação, temos a equação equivalente x quartos é igual a 3 meios. Agora, multiplicando os dois lados por 4, obtemos x igual a 3 vezes 4 sobre 2, que é o mesmo que 12 sobre 2, que vem a ser igual a 6. Assim, já resolvemos a equação a igual a zero. Passemos então à equação b igual a zero. Nesse caso, vamos escrever 3 menos x sobre 5 igual a zero. Agora, vamos somar x sobre 5 aos dois lados da equação. Obtemos, então, 3 igual a x sobre 5. Vamos, então, multiplicar os dois lados por 5, que nos fornece 3 vezes 5 do lado esquerdo e simplesmente x do lado direito. E, finalmente, vamos efetuar o produto do lado esquerdo, que nos dá 15 igual a x. Desta maneira, como você pode perceber, obtivemos duas raízes para a equação, sendo a primeira x1 igual a 6 e a segunda x2 igual a 15. Sempre que resolvemos uma equação, é conveniente substituirmos as soluções encontradas na equação original para verificar se esta equação é satisfeita. Neste caso, não faremos isso aqui por falta de tempo, mas recomendamos ao ouvinte que o faça. Nesse nosso terceiro exercício, vamos calcular as raízes de uma equação na qual o coeficiente b igual a zero. Repare que aqui temos ax ao quadrado mais c igual a zero, em que a vem a ser 1/6 e c é igual a menos 24 nonos. A resolução deste problema é bastante simples. Em primeiro lugar, vamos copiar aqui para baixo a equação. Agora, somaremos 24 nonos dos dois lados, obtendo assim x ao quadrado sobre 6 igual a 24 nonos. Nosso próximo passo consistirá em multiplicar ambos os lados por 6. Fazendo isso, obtemos x ao quadrado igual a 24 vezes 6 sobre 9, e este termo simplificado é igual a 16. Dessa forma, se x ao quadrado é igual a 16, isso implica que x
é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Portanto, x é igual a mais ou menos 4. Sendo assim, as soluções da equação são duas, x igual a 4 e x igual a menos 4. Essa nossa quarta equação ainda não está escrita na forma usual. Vamos então subtrair 17x dos dois lados, de forma a obter x² menos 17x igual a zero. Agora sim temos a equação na forma padrão. Repare que nesta equação o valor de c igual a zero, ou seja, temos a igual a 1, que é o termo que multiplica x², e b igual a menos 17, que é o termo que multiplica x. Quando a equação tem c igual a zero, a forma mais simples de resolvê-la consiste em colocar o x em evidência. Então, reparando que x² é x vezes x e que o segundo termo é 17x, podemos escrever x que multiplica x menos 17 é igual a zero. Agora sim, temos uma equação na forma do produto de dois fatores. O primeiro fator é simplesmente a variável x. Igualando esse primeiro fator a zero, obtemos a primeira solução do problema. Em seguida, igualando o segundo fator a zero, ou seja, x menos 17 a zero, obtemos, somando 17 aos dois lados, x igual a 17. Neste caso, então, as raízes são x1 igual a zero e x2 igual a 17. Completando a nossa primeira lista de exercícios sobre resolução de equações quadráticas, vamos tentar resolver esta equação, cujo termo do lado esquerdo não está escrito na ordem usual. Repare que esta equação está escrita na forma bx mais ax² igual a zero, em que b é igual a raiz de 3 e a é igual a menos 1 sobre raiz de 3. De qualquer maneira, nós temos uma equação na qual é possível colocar x em evidência, tendo em vista que o coeficiente c é igual a zero. Então, colocando x em evidência, nós podemos escrever x que multiplica raiz de 3 menos x sobre raiz de 3 igual a zero. Lembre-se que x², isso aqui, é igual a x vezes x. Pois bem, se temos esta equação, então podemos dizer que x igual a zero ou raiz de 3 menos x sobre raiz de 3 igual a zero. Vejamos o que acontece em cada um dos casos. No primeiro caso, a equação x igual a zero nos fornece trivialmente uma das raízes da equação original. No segundo caso, a equação raiz de 3 menos x sobre raiz de 3 igual a zero pode ser convertida numa equação equivalente, porém mais simples. Vamos, neste caso, somar x sobre raiz de 3 aos dois lados. Assim, obtemos raiz de 3 igual a x sobre raiz de 3. Agora, vamos multiplicar os dois lados por raiz de 3. Obtemos, então, raiz de 3 ao quadrado, que é raiz de 3 vezes raiz de 3, igual a x simplesmente. Finalmente, lembrando que raiz de 3 ao quadrado igual a 3, escrevemos 3 igual a x. Dessa maneira, as duas raízes da equação original são x1 igual a zero, que aparece aqui, e x2 igual a 3, que encontramos aqui.